que vem mais gastos pela frente, né? Será que o governo está indicando aí realmente uma leitura de que pode continuar gastando impitamente ali, sem olhar com preocupação para este equilíbrio fiscal? Bom, e este é um ponto muito interessante e sensível, inclusive, que voltou muito aí ao radar do Comitê de Política Monetária. Inclusive, na última reunião do Copom, né, do Banco Central, o comitê expressou a crescente preocupação com esta situação fiscal neste ambiente justamente de incerteza, destacando a importância da execução das metas fiscais para estabelecer as expectativas de inflação. O comitê ainda ressalta que a incerteza em torno das metas e também do resultado fiscal cresceu, levando a um aumento do prêmio de risco. O Banco Central ele enfatiza a necessidade de manter um compromisso sólido com a consecução destas metas fiscais, dada a sua relevância aí para a condução da política monetária. Pois é, Paula, e deixa muito claro, né, na ata do Comitê de Política Monetária que se houver qualquer ruído nessa situação fiscal, vai subir cada vez mais, né, a barra para continuar o ciclo de afrouxamento monetário. Por mais que a questão internacional, o cenário externo, acabe ditando também um pouco do ritmo do corte de juros, a questão fiscal virou tema central na discussão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Principalmente porque a gente percebe que a reunião que aconteceu entre terça e quarta-feira da semana passada foi depois da fala do presidente Lula, depois da entrevista do ministro Fernando Haddad, depois de toda essa discussão vir à tona. Ou seja, o cenário doméstico, os prêmios de risco estão demonstrando ao Banco Central que qualquer tipo de mudança nessa percepção de risco pode interferir nos próximos passos da política monetária. Então, por mais que o Banco Central já tenha sinalizado, né, que vai cortar juro agora em dezembro, vai cortar juro também na próxima reunião no começo do ano que vem, toda essa situação fiscal está sendo monitorada de perto para justamente ser levado em consideração. E se houver um risco maior, se houver qualquer tipo de movimentação nos prêmios de risco, certamente o Banco Central vai promover alguma intervenção, vai agir de alguma forma para que a política monetária esteja ajustada a toda essa percepção de risco. Ainda falando, né, sobre essa ata do Comitê de Política Monetária, essa decisão de reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual refletiu a consideração da evolução da atividade econômica e a inflação abaixo da meta. Esses foram os argumentos utilizados pelo Banco Central para tomar a decisão de manter o ritmo de corte. A incerteza na conjuntura econômica, principalmente por conta do cenário internacional, segundo o Banco Central, demandou cautela na política monetária. Riscos de baixa colocados ali pelo Banco Central incluem desaceleração global mais acentuada e os impactos do aperto monetário global. Já para riscos de alta, envolvem expectativas quanto a reformas e aumento nos preços dos alimentos e combustíveis. O Comitê de Política Monetária ressaltou que esse ciclo de flexibilização vai depender da dinâmica inflacionária, das expectativas e também do balanço de riscos. Inclusive, a ata também destaca que a crise geopolítica, como o conflito lá no Oriente Médio, pode ter um efeito direto sobre a inflação via taxa de câmbio. No entanto, o parágrafo 8, especificamente, ali, né, o comitê ele ressalta que, apesar da gravidade dos acontecimentos, a taxa de câmbio e o preço do petróleo tiveram variações até o momento moderadas. Além disso, o documento ainda também apresenta um cenário de referência em que o preço do petróleo segue aproximadamente ali, né, a curva futura pelos próximos 6 meses e passa, então, a aumentar 2% ao ano posteriormente. TMC News. Informação que gera valor.